Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Conosco está ótimo, tá ótimo. Fora a chuva lá fora, né? Vitorino melhorou. Um dia inteiro de chuva. Olha, o Marne Barcelos está sentado hoje no lugar do Vitorino e ele disse que vai arrasar hoje, vai deixar para sempre na lembrança de todos os senhores a presença dele hoje ao lado da Jéssica. Hoje eu serei de esquerda, de direita ou de será centro, de esquerda, de direita ou Não, de centro? Marne, a tua fama é que tu és de esquerda. Não, outros Tu é de esquerda? As pessoas não se decidem, na verdade. E que tu és infiltrado. Sou infiltrado. Amando de outros. Infiltrado, que eu saiba, é aquela pessoa que tem o problema no joelho, no cotovelo, Fazer que uma faz infiltração. infiltração, não é? Mas ele, no caso, o Marne é dentro das disfarçado. bizarrices que são feitas, né? Eu acho que é isto. Nós estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, com bom humor, com mau humor, uma sensação mais ou menos, enfim, mas com as notícias que marcaram ou que estão marcando esta quarta-feira, como o julgamento que está previsto para março no STF sobre a validade do auxílio moradia para os juízes. Eu não acredito muito que isso seja levado adiante. E também entre as notícias deste dia 21 de fevereiro de 2018, o escrevente João Nicola Rizzi afirmou, neste dia, ter feito a minuta de escritura de compra e venda do sítio em que o ex-presidente Lula e a falecida ex-primeira-dama Marisa Letícia aparecem como compradores do imóvel. E uma das notícias que nós demos aqui ontem, falamos muito, foi justamente sobre a liberação das mães de filhos menores de 12 anos, de bebês recém-nascidos, de presidiárias grávidas, enfim, que não tivessem sido julgadas ainda, né? Condenação transitada em julgado. Transitado em julgado. Mas o procurador do Estado, Dr. Fabiano Dall'Azen, hoje manifestou-se de uma forma muito severa. Ele disse que foi muito fácil para o governo resolver o seu problema de incompetência junto ao sistema penitenciário. Solta todo mundo, não precisa se preocupar com ter prisão. Já não é a primeira vez que isso acontece, quando a gente já falou 1000 vezes da audiência que acontece em seguida da prisão, e essa audiência foi bem tratada, se não foi bem tratada e tal. Ali já teve um movimento bem grande do STF no sentido da libertação de muitos presos para solucionar a falta de vagas nos presídios, e da mesma forma agora com essas mães em prisão provisória, né? Não em condenação definitiva, que agora vão acabar em prisão domiciliar, né? Então eu assisti uma delas, Marne Barcelos, que estava grávida, foi presa e ganhou o bebê no outro dia. Ela estava traficando. E aí ela chorava depois no outro dia, mas essa pessoa sabia o que estava fazendo, ou não sabia, grávida ou não. É claro que o argumento é proteger as crianças. É sempre esse mesmo argumento. Agora, englobar tudo, colocar tudo no mesmo saco, eu acho muito complicado, até porque muita mãe faz mal pro próprio filho. A gente não pode esquecer isso. Exatamente. Eu comentei isso até quando falamos sobre a farmacêutica, lembra? Eu disse, eu não sei o que é pior, se ela ficar presa e as crianças longe dela, porque ela é uma má influência. Exatamente. Tem, inclusive, mães que maltratam. O doutor Fabiano Dall'Azen, o procurador Fabiano Dall'Azen, citou justamente isso. Tem que ter critério para fazer Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não é assim, soltar, varrer. Só aqui são quase 400 pessoas. Não é assim, direito tributário. Pagou o tributo, tudo bem. Não pagou o tributo, é devedor. A gente trata com seres humanos, com casos individuais. Exatamente. E quando coloca todo mundo junto, né, no mesmo processo, na mesma decisão, isso acaba englobando todos os casos que têm as suas particularidades. O certo era a justiça analisar um por um. Mas a gente sabe que não tem condições. Mas aí entra o que ele disse, que ele não está errado. Exatamente, que solucionam fazendo de uma forma... Solucionaram o problema deles, sabe? Vão esvaziar os presídios sem investir, sem fazer absolutamente nada. É como ele disse, assim como tem a pessoa que cometeu um ilícito muito pequeno, estão ali as grandes chefes do tráfico hoje, que são as mulheres que estão sendo usadas pelos seus parceiros presos
para trabalhar, e então não pode já vem assumindo esse posto do parceiro. E isso também, ou bem ou mal, acaba que Marne Barcelos, a gente pensando, né, nesse monte de criança que é colocada no mundo e que não tem condições para isso até é um incentivo também, né, para essas mães que traficam, que fazem isso. Vou começar a engravidar, porque grávida eu não vou ficar presa. Até os 12 anos eu tô garantida. Bota o menor de idade na frente. Exatamente. O problema é que essas mães não estão nem aí para os filhos, né? E agora, soltas, quem é que diz que elas não vão voltar para a criminalidade? Não, é exatamente isso que Dona o Magda, fala, quando Deus criou, quando foi feita, a natureza criou o homem e a mulher, ele deu à mulher a superioridade da maternidade. E isso é um argumento irresistível. A mulher é superior ao homem em função da maternidade, da sagrada maternidade, de poder gestar, de ter um filho, de ter dentro do seu útero, dentro do seu corpo, conformar e criar um filho, gestar esse filho, a gestação. E aí a gente fica pensando, quantos milhões de mulheres no mundo estão desesperadas para ficar grávidas, para ter um filho, para ter a sua continuação, perpetuação da espécie. E a mulher recebe da natureza este bem divino que é de ser mãe. Aí ela envereda pelo caminho do crime, 90% industriadas pelos seus mamantes, seus namorados, seus companheiros, que sequer vão visitá-las na cadeia, que eles abandonam. A mulher vai para a cadeia, eles abandonam, eles não vão mais, não aparecem mais. Isso eu conheço bem a história, vai só ali no Madre Pelletier aqui embaixo, que você vai saber disso. Então, a partir do momento que a mulher está grávida, que ela tem que se cuidar, etc., ela começa a trilhar a senda do mal, do caminho. Como disse a Carla falou com muita propriedade. Quando a mulher entra nesse caminho, ela sabe o que é o tóxico, o que é a droga, o que é o tráfico de drogas. Ela sabe que ela pode ser presa a qualquer momento, como acontece isso. Agora, tem que se ver cada caso diferencialmente, colocado desta forma e verificar cada vez. Olha o trabalho que a justiça vai ter a partir de agora. Definir quem vai ficar presa e quem vai cumprir prisão domiciliar. Nós vivemos no país em que não existem punições. No país em que a impunidade graça, em que as pessoas sabem que podem cometer um ilícito penal, delito, não vai dar nada. Isso não vai dar nada, não vai dar nada. É como o centro de Porto Alegre, a Rua da Praia virou um camelódromo, né? Não vai dar nada, todo mundo faz absolutamente o que quer. Então o nosso país está tirado às traças. A justiça se furtando em função de que não existe presídios para colocar todas as pessoas, se furtando em participar. Por quê? Aonde o cidadão vai ter o respeito aos seus direitos, ou o seu direito? É através da justiça. E quando a própria justiça é antolhada ou usa um véu que não enxerga nada, ou coloca de frente o sol do dedo, né, querendo esconder o sol, a justiça também não está funcionando. É lastimável e lamentável que o nosso país esteja vivendo esse trágico momento em que nada, absolutamente nada dá certo, porque não tem ordem, porque não tem disciplina. Sem disciplina, a gente não vai a nenhum lugar. E isso está bem mal resolvido, parece. Eu acho que o procurador chamou a atenção para uma coisa com bastante pertinência. Chicão, pensei que tu ia falar sobre isso. Não, vou falar de outro esporte. É um Drops da Liga dos Campeões, que teve a primeira rodada dos jogos de ida hoje. E o goleiro da seleção brasileira, o Alisson, que eu acho um bom goleiro, mas acho que o Vanderlei dos Santos é melhor que ele, literalmente salvou o time do Pato de uma derrota acachapante. Perdeu de 2-1 para o Shakhtar Donetsk, que é um time ucraniano de muitos brasileiros. E no outro jogo, o Manchester United empatou com o Sevilha em Sevilha. Mas eu vou mandar um abraço para uma cidade que está sempre ligada em nós aqui na Pampa, Magda, que é Bom Princípio. Bom Princípio é a capital brasileira do Moranguinho. E a dona Noemi Selba, que está sempre ligada lá, é fã do nosso programa, sempre ligada na Pampa. E Bom Princípio tem uma fama do Moranguinho a nível Brasil, né? A capital do Moranguinho aqui de Porto Alegre, a capital do Moranguinho no Brasil. Eu já fui numa festa jurada da Rainha do Moranguinho, muito legal ali, uma cidade ordeira, que o Marne ia gostar muito de morar lá, bem alemã lá. Tu ia gostar de morar em Bom Princípio, na terra do Moranguinho, Marne Barcelos? Eu conheço Bom Princípio porque foi a cidade natal do Dom Vicente Scherer, essa grande figura, esse grande cardeal gaúcho brasileiro, que foi o grande gestor da Santa Casa de Misericórdia, que fez tudo isso que nós temos hoje, foi obra do Dom Vicente Scherer, né?
E eu não vou esquecer que há muitos e muitos anos atrás, quando eu conheci o Cardeal, na antiga radiodifusora, ele apresentava um programa chamado A Voz do Pastor, que existe até hoje, hoje com o bispo Spengler. E ele dizia, eu falei para ele assim, o Cardeal, mas e Deus, não sei o quê. Ele olhou para mim com aquele sotaque de alemão, aquele sotaque germânico, não meta Deus nos seus problemas. E bravo, ele ficou bravo comigo. Eu digo, opa, eu saí de fininho, né? Pois é. Hoje também foi o dia que Sérgio Moro abriu uma nova ação penal contra o ex-ministro José Dirceu por supostas propinas. Propinas, eu já acho isso um caminhão de dinheiro, 2,4 milhões das empreiteiras em Engevix e UTC. Ele que foi o chefe da Casa Civil do governo Lula. A acusação é que ele teria recebido realmente esses valores durante e depois do julgamento do mensalão. Esse que é o problema. É verdade, continuou. O esquema continuou. Que é o que o Gustavo sempre fala aqui, né? Vamos para a cadeia um pouco, mas deixa, não podemos perder, temos que continuar azeitando a máquina. Exatamente, não interromperam esse processo. E no caso do Lula, né, do ex-presidente Lula, a gente sabe que ele teve uma condenação, que inclusive entrou com embargos essa semana, mas nesse caso é o caso do triplex e não do sítio de Atibaia. Sim. Dentro do processo do sítio de Atibaia, que está correndo ainda, que não tem sentença, teve hoje uma testemunha falando exatamente que fez a minuta da venda do sítio de Atibaia em nome do Lula, em nome da dona Marisa Letícia, mas que isso não se concluiu. Mas isso é uma bela prova também, né, contra ele. Ele fez a minuta, só não concluiu. Exatamente. Já tinha um caminho andado para que isso acontecesse. Essa é a afirmação de que tinha a ver, né? E a minuta é de 2016. Ó. E por que será que não foi concluído? Porque ele sabia que não podia, claro, amiga. Se ele fosse concluir, ele assinava o atestado de que ele é o dono do sítio, que ele recebeu propina. Pensa que essas coisas... Mas ele já sabia antes, né? Que ele poderia ser acusado de algo. Não, mas é que as coisas começaram a acontecer, né? Exatamente. As coisas começaram a acontecer. Tanto é que a questão do sítio de Atibaia é um outro processo, que não o triplex. Sim. E o sítio de Atibaia, a gente sabe que é um processo que tem muito mais provas do que tinha o caso do triplex. Então, tudo indica que realmente... haverá outra condenação em nome de Luiz Inácio Lula. Falando em justiça, o Gustavo Vitorino, para suas fãs de carteirinha e seus fãs também, não está conosco hoje. Não, mas ele deixou o substituto aqui. Então ele está aí, olha ali. Ó. Ele só, por incrível, você já assistiu uma Atualidades Pampa, onde o Gustavo Vitorino não deu uma palavra? Pois é hoje, ó. Hoje o Gustavo Vitorino está presente à bancada, mas não vai dar uma palavra. Ele está muito triste hoje, porque ele perdeu o blusão lá verde-limão e tal, ele está se recuperando. Teve gente que disse que tinha que devolver para ele. Outros disseram assim, mas o blusão nem era tão ruim assim. Pelo amor de Deus, era terrível. Não, mas a maioria está dizendo que foi ótimo, maravilhoso. Que a ideia foi maravilhosa. E que outras tantas querendo o tal do blusão. Calma aí, ele não veio hoje, está se recuperando dessa decepção. Não, ele tinha um compromisso fora de Porto Alegre, na sua atividade profissional como advogado, então amanhã ele estará de volta conosco. Vamos então ao WhatsApp? Vamos. Boa noite, sou o Celso. Essa situação das mães gestantes só mostra a cara do nosso país. Muitas delas vão engravidar apenas para ter liberdade. A Zélia tinha perguntado, cadê o Vitorino? Que pena. E o outro telespectador, se eu não pagar a minha pensão alimentícia, tenho certeza, para mim, tem espaço na penitenciária. Imagina, dado da Olabella, é um caso, né? Mas imagina se virar moda, as mulheres agora vão começar a engravidar só para se livrar da prisão, né? Imagina. O dado do Labella, ele já tem pós-graduação em prisão por falta de pagamento de pensão, né? Exatamente. O que ele alega é que o que ele recebe hoje não condiz com o que ele recebia na época que foi estipulado o valor que ele tinha que pagar, né? Agora, se isso é verdade. Mas por que não pediu mais? Mas é só pedir revisão, né? Deixou chegar a esse ponto. Mas eu acho que não ele não paga nunca. Ele é sem vergonha, né? Eu acho. Ainda bate nas mulheres, pelo amor de Deus. Falando nisso, na política, o Ciro Gomes, todos os partidos de esquerda, o PDT, o PT, PSOL, PCdoB, fizeram um manifesto muito grande, e nesse manifesto colocaram a frase: sem Lula a eleição é fraude.
Aí o Ciro Gomes, mas eu não posso assinar isso aí, o meu partido PMDT não pode assinar isso, porque eu vou concorrer à presidência da República. Então eu estou concordando em concorrer numa eleição que vocês estão sugerindo, cujo manifesto eu assino, chamando essa eleição de fraude. Eu achei correto o pensamento do Ciro Gomes. Então eles retiraram essa frase, colocando que, de qualquer jeito, o PT vai participar das eleições. Então surgiu um boato de que o Ciro Gomes seria o candidato a presidente e o Haddad seria o candidato a vice-presidente com o apoio do PT. Só que não vai acontecer isso. O Fernando Haddad será, se o Lula não concorrer, o candidato, com o apoio, evidentemente, de toda a campanha eleitoral do Lula através das redes sociais. Mas achei muito digna a atitude e correta do Ciro Gomes, porque como é que eu vou assinar uma coisa que eu vou participar contra mim próprio, né? Produzir provas. É claro que ele estava pensando na candidatura dele, mas ganhou uns pontinhos aí, porque ele não participou. O candidato da Jéssica ganhou um pontinho. Mais alguns, né? Porque só tiram pontos do teu candidato. Poxa, que a Jéssica vai votar. Só reclamam dele, sacanagem. É verdade. Olha, por falar em acontecer, está acontecendo neste dia 21 e vai se estender no dia 22, no dia 23, na Sociedade Amigos da Praia de Torres, a Praia de Torres, obviamente, a Assembleia de Verão da FAMURS, que é hoje presidida pelo prefeito Salmo Dias de Oliveira. A proposta é falar sobre a mudança nas mãos dos municípios. É um evento que já está contando com a presença de prefeitos de praticamente todo o nosso estado. E a edição deste ano vai promover um amplo debate sobre as dificuldades que esses municípios gaúchos terão a partir de agora, e já com essa crise financeira nunca vista antes, né? E quais são as perspectivas de melhoria para os municípios? Pois o presidente Salmo acredita que a partir deste encontro, vão acontecer algumas ideias, serão identificadas algumas soluções e que justamente vai fazer com que os prefeitos achem, ou tentem pelo menos, né, esboçar uma saída. A programação prevê a participação de governantes do governo federal, o estadual, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, representantes da Câmara dos Deputados e também do Senado. Estão previstas palestras ao longo destes dias todos. Uma delas do próprio Procurador de Justiça, que eu já falei bastante aqui, que é o Dr. Fabiano Dallazem. De secretários, entre eles estará o de Educação, Ronald Krumenauer, e também a participação do secretário de Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, Pedro Westphal. No dia do encerramento, no dia 23, nós teremos como palestrante o ministro do Tribunal de Contas da União, o gaúcho João Augusto Nardes, que vai falar sobre governança. Acho que é um encontro muito importante para este momento e dali, quem sabe, sairão muitos assuntos. E também terá um painel sobre assédio moral no serviço público, que é uma coisa terrível. Uma coisa terrível, né? E vai ficar a cargo do Movimento Gaúcho de Mulheres Municipalistas, cuja primeira-dama da FAMURS vai estar presente também, vai falar e vai receber. Enfim, fica aí uma dica e vamos ficar com as anteninhas ligadas, porque algumas coisas virão a partir deste evento. Magda, fala, Chicão. Uma coisa muito importante aconteceu no meio do turismo, a semana em Nova York. O Adrian Howard, como você acha melhor dizer, é o prêmio que dá os melhores do turismo no mundo. E um grupo gaúcho ganhou como um dos melhores spa do mundo, o Caldas da Imperatriz, do Plaza São Rafael. O interessante é que o Caldas da Imperatriz fica em Santa Catarina, e a gauchada nem curte o Caldas da Imperatriz. O pessoal vai para Santa Catarina, passa batido. E é hoje um dos melhores spa e de marketing de hospitalidade no planeta. Isso é muito legal, que mostra que em spa, aqui no Rio Grande do Sul, são os melhores não só do Brasil, como do mundo. Chicão, e eu te digo assim, o Caldas da Imperatriz está sempre lotado. Eu já tentei algumas vezes ir e eu acho que os gaúchos vão sim, a gente mas não sabe. Paulista vai mas lá. o que, talvez até pela proximidade, se bem que não é tão diferente, mas isso, o que importa pra gente é que seja da rede de hotéis Plaza, entendeu? Que é uma rede tradicional e que mantém já há muitos anos a Caldas da Imperatriz
no topo de todas as pesquisas. O fato interessante é que pela primeira vez uma sul-americana chega na final da patinação dos Jogos de Inverno. E ela é representante do Brasil. Não que ela seja brasileira, ela é filha de brasileira. E ela nasceu, exatamente, nasceu nos Estados Unidos. A mãe dela abandonou o Brasil, foi trabalhar nos Estados Unidos, conheceu o pai, casou com o pai. E ela mora lá. E ela mora lá, exatamente. E ela disse que sempre teve, ela veio poucas vezes para o Brasil, mas sempre teve uma vontade de representar o país. Que legal. Em 2014 teve outro jogo. Ela chegou a ser classificada, mas ficou em último lugar. E agora ela chegou na final. Que demais. Olha que demais. E ela disse também. Exatamente, e disse muito que é para incentivar o esporte aqui no Brasil. Mas sabe, Magda, que quando ela em 2014 se classificou, ela precisou fazer uma vaquinha para conseguir chegar e participar. Mas o que a gente observa mais uma vez, ela não treinou no Brasil, isso tem que ser dito, entendeu? É legal porque é uma história de incentivo, mas toda a formação ela não foi feita aqui, ela foi feita fora daqui. Ainda bem que os atletas ainda têm esse sentimento, né, de defender o Brasil, de ganhar uma medalha pelo Brasil, porque incentivo mesmo no esporte é só o futebol que ganha, porque os outros esportes são totalmente esquecidos. Me chamou a atenção nesses Jogos de Inverno, Carla, a participação de uma brasileira, mas aí já acho que numa categoria completamente diferente. Ela é uma mulher de 45 anos. Olha. Que ela esquia, né? E ela então participa e não está no topo de nada, enfim, mas ela começou a praticar o esporte e já é a segunda ou terceira competição que ela vai, faz uma boa apresentação e já não é uma guria, né? Mas se dedicou ao esporte por saúde e hoje compete e marca sempre a presença do Brasil. E a final acontece então na noite de quinta-feira no Brasil e é amanhã de sexta-feira na Coreia do Sul. Ah, que legal. Já que vocês estão falando de esporte, esse ano tem Copa do Mundo, né, também. E vocês lembram daquele vidente, o Carlinhos? Sim. Que fez uma previsão de que um time inteiro de futebol ia morrer em um acidente e tal, e aí todo mundo ligou ao acidente da Chapecoense. Ele fez mais algumas previsões e nessas previsões tem o nome do Neymar. Diz que o Neymar não vai, viu, Chicão? Diz que o Neymar não vai conseguir jogar a Copa do Mundo na Rússia, porque vai ter um acidente também e vai se lesionar, vai ficar entre 5 a 7 meses de cama. Diz que se ele jogar, ele vai jogar 1 ou 2 jogos. Ele fez outras previsões também, disse que vai casar com a Bruna Marquezine e vão ter uma filha. Ah, não duvido. Até que enfim, né? Porque essa não é ele, o Neymar, né? Hã? Não é ele. O Neymar. O Neymar. E ele como se fosse o... O Neymar vai casar. Ela tá falando sobre as previsões pro Neymar. Disse que ele fez outras previsões pro Neymar. E diz que 3 clubes, um de 3 clubes, Paris Saint-Germain, Real Madrid ou Barcelona vai sofrer um ataque terrorista. Isso já aconteceu há pouco na Alemanha com o time do Borussia Dortmund. Mas o que tu falou, existe um pouquinho de verdade. Em Copas anteriores, vários jogadores craques nos seus países, como David Beckham, se lesionou antes da Copa, e também um jogador argentino, Zanetti, não pôde participar, e o Ballack também não pôde ir para a Copa de 2002, lá da Alemanha. Mas a previsão mesmo não tinha acontecido. Pois não, senhor Mário Barcelos. Eu quero contar uma historinha que eu contei na Rádio Pampa hoje pela manhã, que me deixou profundamente emocionado, porque uma palavrinha alemã, Bidel, fiel, fidelidade, né? Fidelidade. Um cachorro chamado Capitã. O senhor Miguel Guzmán deu esse cachorro de presente para o filho, isso no ano de 2005 para 2006. 1 ano e meio, 2 anos depois, esse cidadão morreu, foi enterrado e foram procurar o cachorro havia desaparecido. Algum tempo após, a família foi ao cemitério levar flores e rezar, aquelas coisas comuns que a gente faz quando tem um ente querido falecido. Quando chegaram lá, viram um cachorro no túmulo. Então conversaram com o zelador daquele cemitério e perguntaram: mas esse é o nosso cachorro. Ele disse: olha, esse cachorro, desde que esse senhor foi enterrado aqui, que essa pessoa foi enterrada aqui, todos os dias, exatamente às 6 horas da tarde, ele vem aqui, fica deitado do lado do túmulo, fica 1 hora, 2 horas e depois vai embora não sei para onde. O que é a fidelidade do cachorro? Bom, o cachorro fez durante 10 anos isso aí.
10 anos, morreu essa semana. Então, estou pensando em cremar o cachorro, já queria enterrar junto ali, pela fidelidade, pelo amor que o cachorro tinha por esse cidadão. Quando eu vejo alguém judiando de um cachorro, de um animal, maltratando, de um bicho, maltratando, judiando, né? Fazendo aquelas coisas horríveis. Esses dias vi um cidadão tentando dar um pontapé no cachorro, sabe? No bicho, num animal tão maravilhoso, tão sensível. E que eu tenho, sabe, eu adoro animais, adoro cachorro, adoro cavalo, adoro bicho. Né? O bicho, para mim, é o animal mais sagrado. Tanto é que os druidas, né, os celtas, tinham como seus deuses, principalmente os druidas, tinham como seus deuses os animais, o deus gato, o deus coelho. Os egípcios eram enterrados com os animais. Ibis e tal, aquela coisa toda que o Egito Antigo tinha. Mas eu quero dizer para vocês que ter um animal, adotar um animal, para quem tem condições, que mora numa casa, num apartamento que dê condições de ter um pequeno animal, faça isso, porque o animal completa muito, o animal dá para você um carinho tão extraordinário que as pessoas, os seres humanos, não dão, porque muitas vezes o ser humano tem medo de externar, de se entregar a um relacionamento, a uma paixão, um amor. E um cachorro, não, mas o cachorro não vai me suprir. Supre sim, o cachorro é uma coisa maravilhosa. É um companheiro. Um companheiro. Claro que tem muitas pessoas que não querem, não se sentem bem por isso, tem uma alergia ao pelo do bicho, isso é outra coisa. Agora, em termos de afeto, em termos de carinho, em termos... de proteção também, Marli. Isso. Olha, sabe que teve Você tem cachorro na sua casa, né? Não tenho, mas as minhas filhas querem muito, mas é que já tem muita gente na minha casa, né? Vai entrar mais um cachorro, depois vai ficar complicado. E a casa só tem... A lotação está esgotada. Tem em casa. Na minha casa tem 5 pessoas. Na família estão 5 pessoas. Mais a pessoa, minha secretária, e aí o jardineiro era a jardineira, entendeu? Então era só mulheres e coitado do Guilherme. Mas eu ia contar uma notícia dessa semana de Santa Catarina. Teve um homem que foi mordido, foi picado por cobra. E o resgate foi super rápido, ele mora numa região bem difícil, chegou o helicóptero, resgatou e eles conseguiu se recuperar e tal, conseguiu receber lá o remédio. E eu sei de uma notícia de uma amiga minha, fiquei sabendo durante a minha viagem, ela me contou, que mora em Santa Catarina também e que tinha uma cachorra, né? E a cachorra, ela chegou em casa, estava muito agitada, a Marli muito agitada, e ela era super calma. Ela disse, mas o que tem, né? E não conseguiram identificar nada. E a cachorra ia para a rua e voltava. Ia para a rua e voltava, rosnava, e ela procurou, não achou nada, enfim, foi trabalhar. E aí recebeu ligações e ligações do marido. Quando ela chegou em casa, ela tinha sido picada por uma cobra. Ela estava avisando da cobra. E eles não notaram, eles não viram, sim. Foi picada pela cobra, acabou falecendo, morreu. Ela estava muito triste, no sentido também de proteção. E ela me disse uma coisa que acontece muito, e que aconteceu no caso de segunda-feira. Eles matam a cobra. E, na verdade, para fazer o antídoto, precisa da cobra viva. Claro que quem é que vai querer pegar uma cobra? Olha aqui, eu vou te entregar. Né? Mas é importante que se a pessoa consiga, que ela entregue a cobra viva para aquilo ali poder servir, então, de antídoto, né? Para tirar o veneno, para fazer o antídoto. Mas exatamente. Que o Marli estava falando de ter um animal que é um companheiro. Você tem, né? Eu tenho 2 animais, tenho 2 gatos, né? E já tive cachorro, já tive papagaio, já tive tartaruga. Já tive você tem 3 gatos. Mas tem o gatinho. Mas o meu namorado, que é o gato. Então tem 3, pô. Então, tem 3. Então. Mas os animais, eles não querem nada em troca, eles só querem o teu carinho. Eu acho que não precisa adotar um animal, né? É só respeitá-los. Se você tem algum vizinho que tem algum animal, não maltrate ele, deixe ele em paz, porque os animais, eles não fazem nada de mal pra gente. A gente tem que se preocupar com os seres humanos. E se você não tem paciência e não tem afeto pelos animais, não tenha. É verdade. Não tenha, porque tem gente que tem, ou porque o filho quer, ou porque não sei o quê. Não tenha por capricho. E aí acaba tratando mal, acaba, sabe? Ou dando depois, passando pra outra família. Bom, tem gente que abandona nas pet shop, né? Leva pra pet shop pra lavar e nunca mais busca. E não é qualquer cachorro. Não é qualquer cachorro. Dona Magna, no Rio de Janeiro, um poltrão é um covarde, um poltrão. Sabe o que ele fez? O quê? Ele foi filmado maltratando os cães da ex-noiva. Raiva da noiva. Isso, e aí matou os bichinhos e tal. Aí ele foi condenado
Foi condenado e, evidentemente, condenado à revelia, está foragido e está sendo procurado pela Justiça do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele descontou toda a sua raiva nos cachorrinhos que não tinham absolutamente nada a ver com o seu estado de espírito, com o cidadão. Seu caso amoroso. Sim, isso é um fracassado, isso é um poltrão. Um camarada que faz uma coisa dessas, bate num bicho, bate numa mulher, é um covarde. É totalmente covarde. Falando em condenação, Marne, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro manteve numa sessão, neste dia de hoje, a condenação por abuso de poder político-econômico e a inelegibilidade por 8 anos do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB, e do deputado federal Pedro Paulo, também do PMDB do Rio de Janeiro. O recurso apresentado pela defesa deles foi negado por 4-3 e a ação foi proposta pela coligação Mudar é Possível, PSOL e PCB, cujo candidato a prefeito do Rio em 2016 foi o Freixo. Lembra? Marcelo Freixo. Marcelo Freixo. Ainda cabe recurso e tal, enfim, mas mantiveram. Aqui no WhatsApp, alguns telespectadores, entre eles a Catrine de Canoas e também o Marino, perguntaram o seguinte: se o menor for órfão de mãe, vão soltar o pai? Aí é que tá, né? Aí é que tá, né? Fica a pergunta no ar, não sei te responder. Só o que faltava. Tem telespectadores nossos que não concordam, né? Por exemplo, o Jorge Leff diz o seguinte: ele acha que essa decisão tá perfeita, ele fala que errado está, ele não é um agente, Jorge, ele é o procurador-geral, tá? Ele é do Ministério Público. A previsão provisória é um absurdo. Devem ser enfiados na cadeia apenas os já condenados, sem mais possibilidade de recurso algum. A prisão provisória, se ao final do processo restar o preso absolvido, em tese, poderá processar o Estado. Assim. Só que não é isso que ele disse. Ele disse que quando a pessoa é presa porque ela é uma chefe do tráfico, quer dizer, tem que ver qual é a razão, caso a caso. Nem liberar todo mundo, nem manter todo mundo. Mas é a opinião do Jorge Leffer. Eu não concordo com o que disse o procurador. Porque muitas são presas até em flagrante, né? Exatamente. Presas em flagrante cometendo assassinatos, enfim. E outras realmente, é um furto em algum supermercado. Tem crimes de menor potencial que aí sim pode ser levado em consideração tudo, que é mãe, que está amamentando, que tem criança em casa e tal. Agora, cada caso deve ser analisado individualmente. É isso que a gente foi esse o questionamento do procurador. O Emilson Almeida diz assim, essa nova lei das mães não seria um trilho para libertar mulheres de políticos? É porque começou tudo com a Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral. Aqui, Jéssica, essa é pra ti, ó. O Marcos, da Cidade Baixa, socorro! Quer dizer que o Ciro, coligado com o PT, a Jéssica também vai votar, né? Ela gosta do Ciro! Se for coligado com o PT, acho que tu vai pensar. Ele não é a favor do Lula, ele não é mais coligado com o PT. Ele fala mal do Lula, as coisas mudam, as pessoas podem mudar de opinião. Mas as pessoas elas erram e depois elas podem reconhecer. Se ele se coligar com o PT, mas não vai, ele já disse que não, né? Agora, se ele voltar atrás, aí sim. Eu digo que eu vou votar no Ciro, vou repetir, porque não existe pra mim ainda um melhor candidato. Quem sabe muda, né? Espero que mude. Mas olha só, falando em opinião, as pessoas podem mudar de opinião, não podem? Pode. Mas quando o assunto é a segurança. Teve um líder do PT, o líder do PT do Rio de Janeiro, o Lindbergh Farias, do Senado. O valentão, aquele que encara as pessoas na rua e tal. Então, ele subiu na tribuna fazendo o discurso que é um absurdo, né, aceitarem e colocarem em prática a intervenção federal. Só que é o seguinte, ele chegou a dizer também que é uma farsa completa essa intervenção. Só que em 2004, quando o Lula era presidente,
ele foi a favor da intervenção. Ele chegou a encaminhar, ele partiu dele o encaminhamento de um pedido à Procuradoria-Geral da República, pedindo, então, uma intervenção federal também no Rio de Janeiro. É por isso que não dá para se levar em conta ninguém, porque dependendo da conveniência, eles mudam, mas a gente sabe. Mas é muita cara de pau, né? Muita cara de pau. E o porta-voz do Temer hoje, né, se pronunciou em nome do governo, dizendo que não tem nada a ver, que a intervenção federal é uma coisa, é para o povo, é porque é necessária e não tem nenhum caráter eleitoral. Dizem que ele se manifestou porque o ex-presidente Lula foi para a mídia e disse que o Temer quer ser candidato e por isso fez isso, Chicão Tofani. Mas eu acho que o Temer é candidatíssimo, porque todas as medidas que ele tomar agora vai de encontro ao povo. A intervenção no Rio de Janeiro vai se estender... Vai a favor, não é de encontro, é ao encontro. Ao encontro e a favor. Os caras no Rio estão gostando. Tem fotos na internet já subindo o morro e dando tiro nos marginal. E você vai para Lagoas, vai vir para cá e talvez vai para o Ceará. Agora, Magda, sabe qual é a grande notícia para quem mora em Porto Alegre e gosta de lazer? É a reabertura da UDS no sábado. O que fizeram com a UDS, o que os nossos órgãos da prefeitura, a burocracia que fez com a UDS, o que castigaram os proprietários da UDS foi uma coisa covarde. Aproveitaram essa história da Lei Kiss e pegaram uma casa que foi origem que o Dudu Alvarez tinha da época do Código e migrou para a Pix, a casa que tinha alvará com tudo legal. Só botar o nome UDS ali, tinha que fazer tudo de novo. Ficaram 1 ano nos corredores da prefeitura. Então, o Juarez e o Xandão estão de parabéns, a melhor casa de Porto Alegre para 1.200 pessoas e vai ter um grande show sertanejo de um cantor, Thiago, na primeira semana de março. Muito bem. Carla Krieger. Cláudia é muito bom. Carla Krieger. O que pensas a respeito deste dia 22 de março, conhecido também como a próxima quinta-feira, esta quinta-feira, quando... 22 de março? Não, 22 de março, não. Amanhã é 22 de outubro. De fevereiro! Tô louca. Passou tão rápido, eu não sabia. Já é Natal! 22 de março, a Carmen Lúcia do STF. 2 de fevereiro. Para, Marli, eu já tô toda atrapalhada. É 22 de março. É 22 de março. Mês que vem, então. É mês que vem. Amanhã. 22 de março. Eu tô louca. Esses dias eu disse que era 2017, ninguém se deu conta. Minha mãe que me ligou de noite. Ela disse, mas ninguém presta atenção mesmo no que vocês dizem lá, né? Porque tu abriu bem faceira, dia tal, de não sei o que, 2017. Ninguém viu. Falou nada. 22 de março foi marcado pela Carmen Lúcia, presidente, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, o julgamento do mérito das liminares que garantem ou que estão garantindo o pagamento do auxílio moradia para os juízes. Eu acho que vai ser um corporativismo total e absoluto, não tenho esperança, mas gostaria que fosse analisado de uma forma diferente. Acho que a justiça já tem um salário bem alto, né, bem pompudo. Talvez não tenha tido o aumento que deveria ter tido, porque eles pleitearam. Na verdade, esses auxílios, Marli e Barcelos, eles são um complemento do salário. A gente é o que sabe, dizem, exatamente. Não tem aumento, não então tem dá aumento, auxílio. então dá Penduricalho. Agora, é um absurdo, gente. Quem ganha o que ganha, ganhar auxílio, moradia para morar na sua própria casa. Isso aí é o fim da Não, picada. é o fim, mas eu acho que não vai se resolver. Tu sabes que tu vê assim, ó, as pessoas mais assim simples, eu já conversei com algumas e elas foram assim até muito coerentes. Ela disse, olha, a gente sabe que eles investiram muito, que essa gente investe muito na sua educação, que gastam muito. Talvez até mereçam, disse ela, ganhar mais e tal. Mas o país não tá para isso. Não As tá pessoas, pra a gente não tem emprego, a gente não tem o que comer, os nossos filhos não podem ir para a escola. Os professores ganham muito pouco. Os professores ganham muito mal, pouco. Entendeu? Então ela disse assim, até a gente entende, eu até entendo que eles investem muito na sua profissão, na sua formação, mas não cabe isso, né? É um soco na cara de cada brasileiro. Exatamente, auxílio escola, auxílio moradia, E todos esses auxílios para quem não precisa do auxílio. Falando sobre todos esses auxílios, eu separei uma notícia já faz um tempo, eu tinha esquecido, agora vocês falaram, eu lembrei.
A notícia diz, um conjunto de 18 mil juízes brasileiros de 81 tribunais federais e estaduais deixa de pagar cerca de 30 milhões por mês de imposto de renda graças à isenção tributária de benefícios como auxílio moradia, auxílio alimentação e auxílio saúde. Então não tem tributação. Não tem tributação. Agora você ganha 2.000 e poucos reais por mês, você tem que pagar imposto de renda. É um absurdo. O trabalhador brasileiro, aquele que está em casa nos assistindo agora, ganha 2, 3 mil reais, paga imposto de renda. Agora quem ganha 4 mil reais, 4.000 e poucos reais de auxílio moradia, não paga imposto de renda sobre essa quantia. Qual é a explicação? Não, e testamento, hein? Me diz o imposto, a pessoa para receber um dinheiro no testamento, ela tem que ter dinheiro para conseguir receber esse dinheiro. Porque senão não consegue, porque é imposto em cima de imposto de um dinheiro que também já sofreu o imposto danado, E é uma mais cascata. os honorários advocatícios. Mais os honorários. Porque o advogado vai cobrar 20%. Por isso que fica tudo tão trancado, porque a pessoa não tem como resolver, porque tem que ter dinheiro. E a mesma no coisa cartório, quando termina de pagar o justiça. imóvel, termina o teu financiamento, tu não consegue regularizar, Botar no porque é nome. uma fortuna para botar no... Porque aí é de acordo com o valor do imóvel, aí é tipo IPTU, assim, para pagar imposto vale muito. Agora, para te darem alguma coisa, vale pouco, né? Por falar em imposto, hoje foi aventada. Aventada é muito bom, hein, excelente, Mário? Excelente, gostaste, né? Estou me puxando para te quase agradar. Aventada a possibilidade da criação de mais um imposto, que seria para auxiliar ou para custear a intervenção do Rio de Janeiro. Barbaridade. Não, né? Nós temos que pagar a intervenção no Rio de Janeiro? Sim, né? Para essas coisas. Foi aventada a possibilidade, mas não sei Mas se quando vai tem colar. campanha eleitoral aí, pode... Dona Magda, ter certeza. há 500 anos atrás, Eu não estava aí. nem eu também, há 500 anos atrás, a Inglaterra deu um grande escritor chamado Thomas More. Thomas More, eu já até fiz um pequeno comentário há um tempo atrás a respeito desse autor. Ele escreveu um livro chamado Utopia. Utopia é um lugar, um ideal que você não consegue, todo mundo sabe o que significa, não consegue concretizar. Ou nesse estado, nessa sociedade perfeita criada por ele, é uma espécie de república, não existiria dinheiro. Tudo seria o bem comum, seria considerada a sociedade perfeita, isso há 500 anos atrás. Ele viveu uma época conturbada, cujo rei da Inglaterra era o rei Henrique VIII, que foi casado diversas vezes com diversas mulheres, ele mandava matar as mulheres eram decapitadas naquela época, etc. Ele foi casado com Ana Bolena, que foi a mãe da rainha Elizabeth I, que na minha opinião foi a maior rainha que construiu todo este grande império que foi o Reino Unido, que é ainda até hoje um dos maiores países do mundo. Mas o Thomas More, quando cria isso, né, e quando ele manda, eu li uma carta que ele escreveu para o seu editor, e ele explica tudo isso, que isso foi um sonho que ele havia tido e que ele achou que essa sociedade, eu imagino que isso nunca vai acontecer no mundo, uma sociedade perfeita, em que não existe o dinheiro, que tudo seja para o bem comum, que todas as pessoas sejam harmônicas com as outras pessoas, vivam em harmonia com essas pessoas, seria um mundo extraordinário. Eu sei que eu estou falando isso aqui, eu estou falando lá por falar, porque isso jamais vai acontecer. E é por isso que o nome do livro é Utopia, porque é um ideal que não vai se realizar. Mas é sempre bom a gente falar e ler essas coisas escritas. Isso aí foi escrito há 500 anos atrás. Não aconteceu nem nada parecido até hoje. Olha aqui, Ricardo Andreotti. O Ricardo Andreotti fez um comentário sobre essa situação das mães, né? Que foram libertadas e tal. E o comentário é muito engraçado, mas realmente tu sabe que eu não posso reproduzir aqui nessa bancada porque eu vou perder o controle do programa completamente, tá? Essa coisa que a senhora nunca perde. Coisa que não acontece. Não dá pra... Ele falou uma coisa. Mas só tá louca para falar, né? Não vou falar. Boa noite. Cuidado com o que vocês falam sobre cobras. Depende da cobra. Tem umas que andam em pé. Sobre cobras, quando alguém for picado, se possível. Sim, se possível,
sim, capturar a cobra, mas é para ver que tipo de cobra e não para fazer um antídoto. Este é feito pelo Butantan. E a maioria dos nossos hospitais já possuem antídotos que são fornecidos pelo Butantan. Cobras capturadas podem ser enviadas para o Instituto Butantan. O Luiz, um preciosismo seu, maravilhoso, mas ninguém disse que não é que era para mandar para cá, né? É capturar, seja pela razão que for, Luiz, né? Não, exatamente, que com certeza é importante saber qual a cobra que picou para a pessoa receber o antídoto certo. Exatamente. Mas que se faz antídoto com cobra viva e não com cobra morta também é verdade. Não é aqui, né? Ninguém disse que era aqui. Não, a gente sabe que é no Butantan, mas muito obrigada, de qualquer maneira, pela sua colaboração. Mas, Marne, essa para ti. Um amigo meu está vendo o nosso programa, sabe onde? Em Panamá City, capital do Panamá. Pela internet, o celular dele. E ele me disse que uma coisa que eu tinha constatado, já eu tive uma vez no Panamá, é a cidade no mundo que tem o maior número de prédios acima de 30 andares. Aí tu vai dizer, Nova York tem o maior prédio do mundo? Tem 4, 5, 6, uma dúzia de prédios, mas todos os prédios do Panamá é acima de 30 andares. Um calor horroroso. Me hospedei num hotel lá, eles não trocavam a roupa de cama. Ai, que... Parecia o Cláudio Andrade. Não tocavam. Cláudio Andrade hoje. Não esquece, o Cláudio Andrade não troca. Cláudio Andrade deixou a marca do homem que não troca e não lava lençol. Ele está de namorada nova. Mas o teste que ele faz com a namorada é para saber se ela faxina a casa, arruma os banheiros, tudo. Nunca vou esquecer. A primeira noite que eu estou lá no Panamá, eu fui pro hotel, e aí chegou no hotel, preenchi, passava aquelas coisas todas, né, que faz viagem internacional conhece. Aí disse, senhor, me gostaria muito de ir hasta num bar para tomar uma copita, um whisky, por favor. Cerquita tiene, no se quede lejos porque le van. Aí fez assim, mas impressionante, o próprio homem do hotel, Sim, mas ele não te avisar, tu vai ficar furioso quando tu voltar sem teu sem nada. Outra coisa, aí é dólar, tudo é dólar. Eu já comentei esses dias, uma moeda lá chama-se Balboa, né? É só o níquel, pelo menos era naquela época que eu lá existia. Mas, Mário, né? o Panamá é um dos maiores PIB das Américas, talvez maior que os Estados Unidos, per capita, porque todas as corporações têm a matriz do Panamá, porque é a isenção de impostos lá. E você sabe que era uma província da Colômbia, né? Os americanos tomaram aquilo lá e fizeram o canal que foi o grande negócio. Mas o americano pode fazer tudo, né? Tá, só um aviso para os nossos telespectadores, quando vocês me mandam assim o link de algum vídeo, eu não consigo abrir nesse computador, então vocês me perdoem, o Rafael Correia, a dona Marlene Mello, eu não tenho condições de abrir, a gente tem propositadamente uma limitação nesse computador para evitar bobagens e coisas assim, então a gente não consegue abrir. Desculpa, por isso que eu não vou falar nada sobre os vídeos. Não, eu ia falar que Roraima está tendo uma Roraima. Tá tendo uma superlotação de venezuelanos que estão fugindo de lá e vindo para cá. E aí o governo federal anunciou que vai dar início em 15 dias da transferência desses imigrantes para o resto do Brasil, para outros estados. Os primeiros estados a receberem esses imigrantes será São Paulo e Amazonas. Estão terceirizando tudo, né? Os compromissos. Então, assim, ó, é a segurança pública que está distribuindo as presas por aí, soltando as presas, agora vão distribuir os venezuelanos pelos estados. Isso aí, para não superlotar, né? Mas, Magno, o pessoal lá em Bé, da revista VIP, do JP, que tu conhece, estão se reunindo tudo na casa da doutora Rosângela, que é uma socialite em Bé, assistindo o nosso programa. Que legal. Beijo para todos vocês. Obrigada. E a nossa telespectadora Isabel diz, minha cunhada é magistrada, mas eu gastei mais para me formar como professora e estudei a minha vida toda. As pessoas estão indignadas. Olá, boa noite, bancada linda. Eu ganho um salário mínimo, não me importaria de não ganhar aumento de salário se ganhasse todos esses penduricalhos. A gente trocava o salário. Fico indignada, diz ela, é a Bel de Taps. Boa noite. E esqueceram o auxílio gravata dos safados, diz a Eliana Oliveira, da Zona Sul. Mas tinha auxílio calcinha também, não tinha? Meu Deus, mas que tanto. Sei lá o que tinha. Olha aqui, ó, falando sobre os animais, reproduzindo ou repetindo o assunto sobre os animais. A Jane
Flamia diz o seguinte: os cachorros são superiores a nós. Eles pressentem o dia de amanhã, comprovado. Eu tenho esta prova. Adoro estes seres humaninhos. Tenho uma filhinha peludinha de 14 anos que é, na verdade, o nosso amor. E a Lúcia Galimberti diz o seguinte: sobre bichinhos de estimação, não tenho. Minha vizinha do lado tem 3 gatos e um cachorro. A vizinha da frente tem 4 cachorros. A vizinha dos fundos tem 2 cachorros. Diuturnamente, os bichinhos de estimação dos vizinhos. E são companhia. Os gatos, então, né? Os gatos são o para-raio de todas as coisas também, né? O gato, ele absorve as energias negativas do ambiente, ele né? é o para-raio. O meu gato é um parceirão, muito Mas companheiro. se o Vitorino tivesse um gato, hein? Será que o gato absorveria todo o Vitorino? O gato engordar e explodir. Mal do O gato vai ficar pesando 150 quilos, o gato. O gato, O Vitorino precisa de um animal, sabe por quê? Porque o animal, ele não fala, né? Ele só escuta. Ele só ia ouvir o Vitorino. Tu falando do Vitorino, ele que te defende, te chama de queridinha, divide contigo tudo que Mas ele tem. eu também o defendo. Víbora, Não. Eu a ausência dele. Nunca escondi esta minha opinião. Sempre Dona disse Jéssica. que ele é um falador nato. E se o cachorro olhar pro Vitorino e fizer au, cala a boca, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa que eu respondo. Boa noite. De nada adianta mudar o presidente. Sem o Congresso Nacional, ninguém governa. Sinceramente, não sei o que será do Brasil. Os verdadeiros problemas são ignorados, como a reforma tributária. Ninguém fala em reforma tributária, em reforma política. E é verdade. Porque o presidente, se não tiver o Congresso na mão, ele não consegue governar. Apoio, né? E o Congresso normalmente não se renova. É isso que as pessoas têm que pensar, na renovação da política. Novos políticos, para que a coisa consiga ter algum oxigênio lá dentro, diferente do que acontece hoje em dia. Porque a máquina já está ali azeitada, funcionando desse jeito. É profissão política. Não pode? Sim. Bom, mas depois que eles legalizaram o lobby, né? Qualquer coisa é possível. Olha, uma notícia nem um pouco boa. O primeiro caso de febre amarela no Rio Grande do Sul foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite desta quarta-feira. O secretário João Gabardo dos Reis, através do seu Twitter, declarou que o paciente não se vacinou e contraiu esta doença em Minas Gerais. Para o nosso conhecimento, o último registro de febre amarela aqui no nosso estado ocorreu em 2009. Lamentável que tenhamos de novo. Que horror. Essas doenças todas voltando, né? Febre amarela, e também a gente está vendo sífilis. É o que disse o Gustavo Vitorino nesses dias, né? Agora, Magda, eu acho, na minha opinião, mesmo sendo uma medida humanitária, o Brasil não tem condições de absorver os venezuelanos. Claro que não tem, Scotofani, claro. Nós não temos condições de absorver os nossos brasileiros que não estão bem. Imagina os venezuelanos, o problema deles, infelizmente, vão para e o governo federal está espalhando as pessoas, né? Por quê? Porque há 2 anos atrás, quando eles começaram a entrar no Brasil, o governo não fez nada. Nada. A governadora do estado foi lá, pediu, avisou, foi o que ela disse. Porque era 2 anos se passaram, 4 que a Dilma fez em função da ligação com Maduro e Chávez. Exatamente. Dona Magda. Agora querer fazer alguma coisa, vamos dividir os venezuelanos. Fácil, né? Me permita dizer uma coisa, o ser humano não vale nada. Concordo contigo. Veja uma história da Síria. A guerra está há 7 anos na Síria. Já morreram centenas de milhares de pessoas e a ONU, cuja sede é em Nova York, comandada pelos Estados Unidos, não fez absolutamente nada. Velhos, crianças, mulheres grávidas, todas as pessoas sendo mortas. Mais de 500 mil pessoas foram mortas nessa guerra civil, porque o Assad, aquele quer permanecer no poder, porque a Rússia apoia ele, porque os Estados Unidos... A guerra é o equilíbrio geopolítico da região. Sim, é isso aí. É uma loucura dizer isso. É a seleção natural. Natural, milhares de pessoas. Acomoda Estado Islâmico, Síria, os americanos, tudo. Exatamente. E quando eu digo, e já falei diversas vezes a respeito disso, que nós estamos sentados num barril de pólvora, que nós podemos ter a eclosão de um grande conflito com a morte de muitos milhões de pessoas. Tá maluco? Isso não acontece mais.
Pode acontecer sim, porque existe um grande interesse internacional. Tem que desaparecer esses trilhões de dólares que é um dinheiro virtual que absolutamente não existe. E só uma guerra pode acabar com isso. Vamos dizer que eu sou maluco, não há problema. Vamos dizer que eu sou de extrema direita ou de extrema esquerda, não me interessa. Apenas a realidade. Basta constatar os fatos, basta ver a história. Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Por que aconteceu a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã e agora essa guerra lá na Síria? Eles não têm nenhum interesse em resolver esse problema. Se tivessem interesse, as tropas americanas ou não sei lá quem chegaria lá, acabou, tira esse Assad, vão colocar um governo, como fizeram na Líbia. O que fizeram com a Líbia? Acabaram com a Líbia. Como acabaram com o Iraque também. O Iraque é outro país que acabou com essas invasões. Quando tinha lá o Saddam Hussein, mal ou bem o país caminhava. Tiraram o Saddam Hussein porque era assassino, etc., mas trabalhou para o governo americano. Ele foi infiltrado, esse sim, não eu, infiltrado do FBI. Todo mundo conhece a história. Daqui a pouco ele mudou de lado, quer dizer, os Estados Unidos mudam de lado porque não tinha mais interesse. E por que o Iraque? Por causa dos rios, o Eufrates e o Tigre. Então, é tudo, como diz o Vitorino, uma sacanagem. O Noriega foi assim quando os Estados Unidos não tinham mais interesse. Os marinheiros americanos estacionam no Panamá, no canal do Panamá ali, vão lá no Palácio Presidencial, prenderam o presidente constitucional do país, ditador, sei lá o que ele era, colocaram no avião e levaram ele embora preso para os Estados Unidos. Um presidente no exercício de suas no país dele. Eles não fazem isso com a Venezuela porque o Trump não tem o mínimo interesse com Maduro e com a Venezuela. O petróleo está barato. É negócio a Venezuela ir para baixo mesmo. O mundo falando em Trump, deixa eu dizer para vocês que neste dia, nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, tá? Não troquem os dias, 21 de fevereiro. Uma temperatura superior aos 24 graus aconteceu em Nova York. Um recorde de calor, inverno lá, tinha neve há pouco, para o mês de fevereiro. Isso foi informação de uma meteorologista do National Weather Service. Sabe desde quando teve uma coisa parecida? Em 1930. Tá? Se a camada de ozônio. Mas o Trump não quando aconteceram 20 graus em 1930 e depois em 1985 23,88. Então 24 graus, ou seja, essas temperaturas, eu sei porque eu tive lá, das vezes que eu tive, eu já fui no inverno, primavera, verão, eu estou no inverno. Tu pega mais a primavera, é mais comum que tenha lá pelo mês de abril, mais ou menos. Então, assim, ó, o mundo está maluco. Não agora, só as pessoas que residem nesse mundo, como a natureza. O clima está muito... né? E Verão não teve ainda aqui, né? Verão, falando em verão... Bom, não pode não ter tido verão, mas que teve transtorno na estrada, isso aí ninguém duvida. Em especial naquela rótula que fica na Estrada do Mar, que é a entrada, Chicão, de Xangri-Lá e serve também como entrada de Capão da Canoa. Isso, quer botar um viaduto ali. Exatamente. Isso não cheira rolo. Para 2 meses só, 8 finais de semana, não tem necessidade. Não, mas Chicão, ali é um horror. Eu sei porque eu uso. As pessoas ficam horas mas e horas usa quantas e vezes horas por ano na ali? fila. Muito pouco. Bom, mas é 5 milhões com verba do próprio Estado. Mas aí leva na boa, com fair play, fica no engarrafamento. Não, traz o viaduto por que não pode construir um viaduto desde que fique pronto, que seja uma obra boa? Mas e que venha para o benefício da Olha, aqui eu só vou chamar atenção, já que tu é interessada nesse trajeto. Tu cuida, tu supervisiona, porque se fizerem uma coisa parecida com o que fizeram na Estrada do Mar, em frente à Green Village, aquele condomínio há 500 anos atrás, eles não mediram a altura do não passa. Do elevado, não passa caminhão. Eles não mediram a altura, não passa carro grande, não passa caminhão por baixo daquilo. Ali teve rolo, mas é claro, na frente do mas aqui é uma coisa, só cuida pra fazer uma coisa que tu possa chegar. Eu não vou cuidar nada. Já tenho muito tu tem uma prisão pra cuidar. E agora o viaduto. Não, na verdade, tem muita gente que acessa o litoral, o Capão da Canoa,
Canoa, Xangri-Lá, pelo amor de Deus. E não tem comparação, né? Uma coisa é um viaduto na frente de um condomínio, outro é um viaduto... É um elevado, só para fazer uma entrada direta. Mas com certeza não foi só lá, em outros lugares do Brasil, é preferível a ponte de Imbeque, o que fica engarrafado pra caramba. Dona Magda, não tem como passar. O senhor Marne Barcelos... Mas não tem de Atlantis, né? O senhor Guilherme Guima, que está assistindo o nosso programa, se manifesta pelo Facebook, diz assim, o senhor Marne Barcelos é um crânio, esse cara. É um crânio. Mais que o Vitorino? O Vitorino, o Guima disse o seguinte... Tu não implica com o Guima, que o Guima não gosta muito de ti. Mas claro, deixa o Guima. Boa noite, cadê o Gustavo? No mínimo foi tocar com sua banda. Esse guri deu bom, hein? Não sei se ele deu, mas ele é bom. Ele deu bom, velho. Dona Magda, hoje eu encontrei nos corredores da nossa empresa aqui o senhor Roberto Moura e o Pato Moura. O Pato Moura. E aí, o mote da conversa foi o senhor Chicão Tofani. O Chicão Tofani entende mais ou menos de futebol, primeiro. E segundo, o Chicão Tofani não teve 10% das mulheres que eu tive no mundo. No mundo pode ser. No mundo pode ser, Chicão. No mundo pode ser. Roma e tal. O Pato levou muitas mulheres pra Roma, né? Eu não sei. Ele conta pelo menos. Eu acho que é basófia dele. Levou muitas mulheres. Eu acho que é basófia dele. Pra você ver, ele levava pra Roma e não levava pra nenhum lugar. Agora como faz o meu cabeleireiro, o Antônio Agora faz assim, ó. Quando ele quer disfarçar que é não, ele faz assim, ó. Pra não dar muito... Ó. Ó. Papo furado do Pato Moura, não é, Chicão Tofani? Toda vida. Sempre, mentira dele, né? Olha aqui, ó. Chicão nunca concorda com o Pato, hein? Osul.com.br é o nosso jornal eletrônico. Você baixa o aplicativo na plataforma que você usa, uma plataforma, duas, onde quer que você use, e você fica sempre bem atualizado. O mais importante nessas épocas, mais do que nunca, não custa absolutamente nada. E está no Osul a notícia de que o ministro do STF, Alexandre Moraes, disse que só medida emergencial não resolve a crise no Rio de Janeiro. Foi uma entrevista que ele deu à Rádio Jovem Pan para comentar exatamente essa intervenção federal na segurança pública. Ele afirmou que apenas essas medidas não vão resolver os problemas. Ele cobrou que haja investimentos em inteligência e força policial no médio e longo prazo para que a melhora momentânea não acabe assim que encerrar a intervenção do Estado. Está coberto de razão, né? Ele pode ter razão, mas o princípio básico de tudo isso é educação, meu amigo. Enquanto o povo brasileiro não tiver educação, enquanto as pessoas passarem fome num país rico como esse, todos vocês sabem qual é o país mais rico da Terra? É o Brasil. É o Brasil. Façam um levantamento das terras agricultáveis que nós temos. Façam um levantamento do que é o nosso país. Eu sinto vergonha, porque essa intervenção militar não vai redundar em quase nada no Rio de Janeiro. Milhões serão gastos se novos impostos forem criados, esses impostos não serão cancelados depois de tudo isso e vai ficar o Rio de Janeiro na mesma situação, que o país não tem cultura, não tem educação. Muito bem. Magda também no portal. Eu sou candidato. Mas olha, ele fez um discurso muito bem. Ele virou Vitorino agora. Deixa, é a cadeira. Também no nosso portal do jornal O Sul tem um grande alerta feito pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, isso mesmo. Que os jovens estão perdendo a audição por causa do uso do fone de ouvido. Sim. Os jovens ouvem as músicas no fone de ouvido tão alto que eles estão perdendo a audição. Aqui tem uma dica para os pais ficarem ligados, que se tu estiver a 1 metro da pessoa e tu ouvir o que ela está escutando, porque ela tem propensão a ficar E tem uma outra coisa, agora já estou apelando muito, assim, estou desviando completamente, mas ainda com os fones de ouvido. Essas coisas de você andar pela rua com fone de ouvido um perigo. Pode causar morte, como causou a um jovem que estava com os fones do celular, ou falando, ou escutando, não ouviu quando deram voz de assalto para ele. Ele, quando viu o assaltante, se assustou, fez um movimento, levou um tiro na cabeça. Pode causar morte por assalto, também pode causar acidente, né? Exatamente. Ver um carro, não você não ouve a buzina. Exatamente. Atropelamento. Exatamente.
Então, tomem cuidado, os pais têm que ficar ligados nos fones de ouvido, nos áudios dos seus filhos. Quero mandar aí um beijo especial para Sandra Oliveira, nossa telespectadora. E a Tatiana, de Porto Alegre, diz o seguinte: não acho justo acabarem com o nosso carnaval. Adoraria saber por que isso. Adoro todos vocês, o programa está de parabéns. É show, adoro, espero que leiam. Desde já agradeço. Daí ela botou, não vai ler, vou... Há controvérsias. Olha, o Davi Hilgert diz assim, ó, ele mandou até um e-mail cedo no programa. Boa noite, Herculoides da notícia. Inacreditável que ainda se esteja falando em carnaval. Não faz sentido essa idolatria por esse evento totalmente dispensável para a maioria das pessoas e que não contribui para o nosso aculturamento, mas sim para a banalização de nossas vidas. Absurdo que carnavalescos pensem que a coletividade deve pagar para a sua heresia. Tornemo-nos logo todos idiotas fantasiadas de luxo, sambando sobre pobreza moral e existencial que nos assola. Se ser brasileiro é isto, dispenso. Felizmente, parece que foi tudo cancelado. Meu abraço consternado, Davi Hilbert. Pois é, Davi, há controvérsias, né? Tem gente que mora na Suécia. Tem gente que adora carnaval, tem gente que não gosta. Mas, realmente, houve uma desistência das escolas todas, a entidade que representa as escolas carnavalescas, optaram pelo cancelamento do carnaval no mês de março, lá no Porto Seco, tá? Eles falam que não tem dinheiro e para fazer um carnaval pobre, para fazer um carnaval que não esteja... Para não se endividar mais. Para não se endividar mais e para não haver competição, né? Porque pobreza com pobreza não dá certo, eles resolveram cancelar. Mas isso foi o que a Liga das Escolas decidiu, né? Não ir para a avenida nos dias 23 e 24 de março. Mas eu também ouvi eles dizerem que poderia fazer alguma coisa ou no anfiteatro, ou na descida da Borges, ou mesmo na Cidade Baixa, lá na Cidade Baixa. Não sei se isso vai rolar, porque olha o que sem marcar já deu essa confusão toda, né? A princípio eles estão decidindo, né? Fazer o desfile mesmo com as escolas, mas sem o caráter competitivo, né? Sem dar nota. Não, acho que eles desistiram, Jéssica, não existe mais. Do Porto Seco não existe mais. Não no Porto Seco. Ainda não. Tá. Eles querem fazer o desfile do carnaval sem caráter competitivo, mas ainda não tem o local. Sim, e as opções deles seriam o anfiteatro, a Cidade Baixa, a descida da Borges, mas não são só eles que decidem, né? Tem que combinar com os russos, né? Né, Chicão? Que eles vão ganhar a partida. É porque tem que pegar a prefeitura. Tá que nem o viaduto da casa. Não vai dar para deixar a cidade imunda de novo, não ter segurança, não ter nada disso. Então, tem que conversar mesmo. O Jorge Leifer aqui, o Jorge diz aqui no WhatsApp, palhaçada esse carnaval. Realmente tem gente... divide opiniões a questão do carnaval. Mas tem muita gente, Marne, que depende do carnaval. Claro, sem dúvida. É uma indústria. Mas claro que tem gente. A indústria do Rio de Janeiro é uma maior indústria. As pessoas elas vivem o ano inteiro planejando, construindo os carros, acaba um, começa o outro. Costureira. Eu recomendo uma gama de profissionais. Independente da competição. Exatamente. Eu recomendo para as pessoas que não gostam do carnaval um retiro espiritual. Leva 2 ou 3 livros lá com o eu delas. Como? Procurar o teu eu, né? Sim, teu eu interior. Como o teu eu interior tem o eu exterior também? Leva um grande filósofo alemão para ler, o Kant. Leva um amigo para conversar. Estilo Vitorino. Não, o Vitorino viaja com... Eu não sei. Não, viaja sozinho. Bom. Você ensinou uma coisa terrível. Quando a pessoa não está presente, a gente não pode fazer pega no meu pé. Não. Ele faz mas quando eu não estou presente também falaram algumas coisinhas. Não mal. Não, só te elogia dele. Não mal. Não, tu disse que eu bati a panela e ia pro Havaí, que eu fiquei sabendo. Mas isso é legal. É um elogio legal. Mas a gente passou batido. Olha aqui, ó. E bater a panela também é legal. É legal, O nosso telespectador Vitor Prestes, ainda sobre o carnaval, ele diz assim, ó. Assistindo o Jornal da Pampa, noticiário cancelamento do carnaval. Liga
alega falta de verba e de apoio da prefeitura. Mas evidente que não terá apoio, disse ele. Não temos ruas limpas, terminais de ônibus destelhados, sem falar da violência. Vamos tentar ser coerentes. Porto Alegre, nesse momento, não pode ter nenhum evento que gaste dinheiro público. Seria um desrespeito conosco, contribuintes. Eu vou dizer uma coisa para ti, mas tudo bem. Hoje a Carla Krieger bateu o recorde do programa da frase mais legal que tem. Ganhou daquele meu conhecido, que eu não posso dizer que é meu amigo, só me deu com ele de oi, que lavou os pés com Vivi Clicô. Perguntei para a Carla Krieger. Quantas pessoas moram na tua casa? Olha só lá. Chicão, 5. E mais a secretária, o jardineiro, coisa chique. Eu quero ter para secretária também. Os agregados. Mas Chicão, tu na tua casa, tu consegue ficar Não, 5 não. Aí é república, é posada. Agora a secretária eu acho legal. Mas então, para 5, é 1 para 5. Imagina se tu tiver 5 dentro de casa, tu ia querer 3 secretárias e não uma. Tem jardineiro. Ela mora numa casa, se tu tem numa casa, tu tem que fazer a manutenção. Mas eu tenho uma casa enorme, mas eu contrato o cara por mês. Então, é o que ela faz. Mas não, o cara é plantado lá, o secretário é plantado. Ele interpreta o que ele quer e assim ele leva para as pessoas. Fulana disse tal coisa. Tem que ligar pro motoboy. A minha secretária está de férias, querido. Eu tô lá, eu tô assistindo. Marli Barcelos, vamos aos aniversariantes? E muitas vezes as pessoas vão com aquele espírito de brigar com a outra pessoa, achando que essa pessoa vai dizer isso, vai fazer aquilo, chega lá exatamente o contrário. As pessoas criam dentro das suas mentes, das suas cabeças, determinadas situações que absolutamente não existem. E depois vão ver que aquilo era apenas imaginação. As pessoas sofrem por antecipação. Isso, valor, verdade. Alberto Ruschel, primeiro aniversariante, era um gaúcho que foi um ator de cinema, fez muitos filmes. Conheci o Fabinho, não era parente dele? O Fabinho Ruschel? Não sei, querido, não sei te dizer. O irmão da Norma Ruschel? Não sei. Ele foi um grande ator brasileiro, fez alguns dos mais importantes filmes desse país e morreu no Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro. É isso que realmente me deixa triste de ver, mas não por ficar no Retiro dos Artistas, você não ter uma casa para o final da sua vida, não ter parentes, não ter amigos, não ter um lugar para você ficar com pessoas do seu sangue, né? Não sei se não vai acontecer isso comigo também, né? Porque a vida nos reserva muitas surpresas, algumas desagradáveis e outras agradáveis. Na sua maioria, né, Marli Barcelos? Eu conheço bem a história. Surpresas desagradáveis, né, Chicão? Muito desagradável. Eu estava curtindo, era de coco. Chicão, o senhor que conhece moda, hoje é aniversário do Givenchy. Não é Givenchy, é Givenchy. Não é Givenchy. Não, Givenchy. Estilista francês. 91 anos. O que o senhor fala desse cidadão? Givenchy. Eu acho que ele é que nem foi Dior, que nem esse Valentino, os pioneiros da moda. Só que eu acho que as grifes estão mudando de nomes, né? Hoje Gaga Milano vende mais que Armani na Itália. A Carolina Herrera vendeu um ramo dela, só perfumes, ela ficou com perfumes. Ficou com perfume. Mas perfume na alta costura ela não é forte. Não é mais, ela vendeu. E ela largou, eu acho que a costura, não só a alta costura. A bolsas, essas coisas todas, eu acho que ela largou. Continua. Não vende. É muito cara a bolsa dela. Caro. E não é grife, né? Não é grife, tu compra uma Gucci. Exatamente. Hoje é aniversário de uma das maiores figuras da televisão mundial, o senhor Roberto Bolanhos, o Chaves. Se vivo fosse, estaria de aniversário no dia de hoje. Um dos meus ídolos. Isso, o mundo deve muito a esse criador do personagem, criador dos textos, porque ele que escrevia os textos naquela época, os redatores, ele era o próprio redator do programa, se reunia com os seus companheiros, os seus partícipes e armava aquele programa. Um programa infantil e de brincadeiras tão sadias que as pessoas podiam assistir e rir sem aquela maldade, sem bateção, sem aquele tipo Três Patetas, coisa horrível, aquele pastelão dando soco na cabeça. Eu adorava os Três Patetas. Horrível. O Mo com aquela franja dele, aquele corte de príncipe, para uns é príncipe, o Mo era ridículo. Até hoje, olha, esses programas estão sendo repetidos na televisão brasileira há 30 anos e agora a Rede Globo comprou uma parte para exibir no Multishow. No Multishow, que coisa impressionante, um grande sucesso. Deve recuperar a imagem e tal, porque são gravações antigas.
antigas. A Nina Simone, que é uma cantora e compositora americana que faleceu em 2003, nasceu em 1933, também uma grande cantora, se viva fosse, estaria de aniversário hoje. O Alan Rickman, que é um ator britânico de aniversário, e a Renata Sorrah, completando hoje 71 anos de idade, a Renata Sorrah. Essa sim, uma grande atriz, né? Essa eu acho ela é fantástica, né? O Werner Schirmann, ator brasileiro. Conheci esse cara em Gramado. Completando 59 anos hoje. Legal, 59, tá bonito ele nessa novela nova. É uma personalidade, né? Você vê que é um ator gaúcho que deu certo no Rio de Janeiro. Foi pra lá e não volta mais, né? Mas o meu ídolo é o Ricardo Mack. Meu amigo cigano. Vai, tá aí. Entra calado e sai. Vai dizer que ele é o melhor ator. Podia ter trabalhado o Mark podia ter trabalhado com o Chaplin, né? No tempo do cinema mudo. Ele fez um novo filme agora que não falou quase do filme. Na novela também não falava, né? Então. Não, ele tem muita expressão. Ele tem muita expressão, sempre a mesma. Não, ele não tem. Não tem nada, não tem nada. A Jennifer Love Hewitt, atriz e cantora americana, também de aniversário hoje, né? E outro aniversário de morte, 1677, do Baruch Spinoza. Muito tem me referido a este extraordinário filósofo holandês de origem portuguesa, judaico-portuguesa, que escreveu um dos maiores livros que deveria ser o livrinho de cabeceira de todos os políticos brasileiros. Esse livro se chama Ética. Você pode adquirir esse livro, se você gostar de leitura. Você tem um livro, um desses livros com as explicações de todos os temas. Está ali o que ele escreveu e abaixo o analista faz um comentário sobre o escrito. Coisas maravilhosas, você vai entender por que esse livro Ética é um sucesso. E ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que a essência do homem é a vontade. Quando você tem vontade, você realiza. Muito bem, Marli Barcelos, deixa eu te dizer o seguinte, meu livrinho eu tenho 2 livros de cabeceira. Um é o livro do Galó, que fala sobre, que conta a história da vida dele e, consequentemente, o que ele fez com o Grupo Renner, né? Com a Lojas Renner, né? A Lojas Renner, que é um livro maravilhoso, porque assim, é escrito, parece que tu está conversando com ele, e ele conta realmente como é que ele fez as coisas, e é bem estimulador. E o outro é o Nietzsche para estressados. Eu tô com 2 ali, o Nietzsche para estressados. Estou adorando o Nietzsche para estressados. Eu espero que a partir de outubro meu livro esteja na tua cabeceira. Eu espero, desde que tu me dê de presente, né? Desde que tu me dê de presente, né? Porque cada um de nós vai ganhar um livro teu de presente, autografado. Não, ele quer que compre. Não, eu não tenho verba para isso. Vai ser caro, pelo visto. Tem que dar para todo mundo. Não sei se dá para todo mundo, mas para nós vai, né? Certo. Claro. É o mínimo. Ele já está fazendo cálculo do que ele vai perder. Falando em teatro, em Chaplin e tal. Um rodízio. A gente faz. E compra um. E cada um. Livre chinelão. Amigo jornalista, olha aqui, ó. O Lauro Ramalho, que é um grande ator, ele está convidando para nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, vocês assistirem à estreia no Porto Verão Alegre, que está ainda acontecendo, o espetáculo Pequeno Trabalho para Velhos Palhaços. O espetáculo estará em cartaz no Teatro Renascença. É um grande espetáculo e uma boa sugestão para a sua sexta-feira. Oi, Carla. Carlos de Esteio. Bem-vinda ao programa. Um abraço fraterno a ti e a todos os coxinhas do programa. Eu não sou coxinha. Eu já te avisei que eu sou peito. Eu não gosto de coxinha. Já o Felipe... Coxinha é uma coisa magrinha, tem muita pele. Eu gosto de peito. O Vitorino não é coxinha, ele é colchão. Não, o Vitorino é um perninho. É coxudo. Falei. Agora eu falei. Eu sou o primeiro a dizer que não pode falar, mas eu não ri. Saiu assim. O Vitorino está implodido no mercado. Saiu sem filtro. Coitado. Saiu sem filtro. Essa minha eu não usei o filtro. Já o Felipe pergunta o seguinte, ele é de São Sebastião do Caí, disse que seus pais não perdiam um programa, mas desde o desligamento do sinal analógico, mesmo com o conversor instalado e pegando o canal concorrente, o sinal da TV digital da Pampa não está disponível e tal. Tem alguma instrução? Ele pergunta. Muito obrigada, Felipe, de São Sebastião. Eu acho que ele deve ser de São Leopoldo, porque ele assina a SL.
mas a recomendação é que tu tente conectar, né? Procure, porque o canal pode não ser o tem que procurar, número, né? tem que procurar. Dependendo do lugar, ele poderá ter números diferentes. Exatamente, tem que procurar. E tem um determinado prazo, não é isso, Marne Barcelos? Até 15 de março. Até 15 de março. Então, até 15 de março, se tu fizeres isso, de procurar e ainda não estiver o canal disponível, até 15 de março, a gente com certeza volta a conviver com seus pais. O Jair Carenato diz assim: Magda, para presidente já sei em quem eu vou votar, mas para governador, será que o Chicão pode dar uma dica, hein? Abraços. Olha só, já tem postos de combustíveis vendendo gasolina a R$ 13,86 aqui em Santa Catarina. Que diferença em relação ao nosso Rio Grande, hein? Tchau. Sabe quem ele indicaria para ser governador? Quem que? Na boa, um cara que eu conheço, que é deputado, um cara honesto, sério, um idealista, o Lara. O Lara é um idealista. Mas o Lara não vai ser candidato. Não vai ser, mas quem vai ser candidato vai ser essas coisas horrorosas que nós vamos ter aí. Não, acho que nós vamos ter algumas coisas boas. Os Vieirinha da Cunha de sempre, de plantão. Não sei citar nomes, mas acho que nós teremos bons candidatos, Chicão. Agora, o guri lá de Pelotas lá é boa pinta, toca violão, aquilo ali. Marquesan é boa pinta, para ver o que tá fazendo aí. Nada. Aquele lá de Pelotas é assim. Não, mas o Marquesan não vai. Não, é que o Chicão já aproveita e já bota tudo no mesmo balaio. Com o guri de Pelotas, que é boa pinta, bababá. Não, o Eduardo Leite. Eduardo Leite, que é o presidente do partido aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. Eu acho que... O senhor falou guri em tom pejorativo. Não. Falou porque ele é um jovem, o cara é muito mesmo. fez uma belíssima administração em Pelotas, fez a sua sucessora. E ele é solteiro. Ele é solteiro, o Chicão disse que é guri porque Eu sou fã dele. Tá no mercado. Bom, agora eu gostei. Sou fã dele. Marne Barcelos, o João Ele queria Luiz... ser eu, né? Eu não queria ser ele. João Luiz Fantin Ramé. Gostaria que o senhor Marne comentasse o livro Holocausto, judeu ou alemão, do autor Castan. Castan, acho que é Castan. Castan. Ai, Esse livro foi proibido. É? Esse livro foi proibido, essa editora foi fechada justamente em função desses livros. O nome dessa editora é Revisão, era Revisão, né? Estava revisionando a história sobre a ótica do Castan, né? Então, dizendo que o Holocausto não existiu. Não existiu, exato. Não existiu, que o Holocausto foi dos alemães, que morreram mais de 15, não sei quantos milhões de alemães na Segunda Guerra Mundial. Conheço o livro, como todo mundo conhece o livro, né? O livro estava nas livrarias para vender, né? Não comprou, não, hoje não existe mais, o livro já passou, né? O tempo já, quem tinha que ter já teve, já leu, acreditou, não acreditou. Mas o que tu achou da visão do Castan nesse livro? A visão era dele, eu não posso comentar, a visão é dos outros. Ele achou que o Holocausto não existiu. Porque os alemães alegam que quando o Marechal Zhukov tomou Berlim, 2 milhões de mulheres alemãs foram estupradas entre Berlim e Dresden. Sim, os russos estupraram. Os russos. Então houve o Holocausto alemão também, segundo Não foram 2 milhões de mulheres, foram todas as mulheres que viviam na cidade de Berlim. Berlim, em 1930, tinha 5 milhões de habitantes. Hoje tem 3 milhões e meio. Diminuiu, encolheu. E depois, ao término da guerra, ela tinha 2 milhões e 400, 2 milhões e meio. Mas a guerra é uma coisa tão suja, ela é tão suja, tão nojenta, tão pérfida, né? Que, sinceramente, quando eu falo de guerra, eu fico muito constrangido, porque eu vejo de todos os lados muita maldade. Como, por exemplo, foram julgados os criminosos de guerra nazistas, foram julgados pelos vencedores. Os vencedores não podem julgar. Não pode. Teria que ser um tribunal internacional, como existe o tribunal hoje internacional de Haia, né? Mas sobre esse livro fala isso, né? Então, foi fechado. O caso do Osama Bin Laden é mais ou menos assim. Na visão árabe, o Osama Bin Laden é um herói. Foi um herói. Conseguiu atingir os Estados Unidos no coração dos Estados Unidos. Porque eles acham que as bombas de agentes verdes que os americanos largam mataram muitas crianças no Líbano. Mas quem manda no mundo e na mídia? Os americanos. Sim. Então o Osama Bin Laden, ele é um terrorista. Sobre o Holocausto, não só foi o povo judaico, mas todos os ciganos também, os homossexuais naquela época, as pessoas que tinham debilidade mental. Só que os judeus foi uma proporção fantástica. Foi criado, já existia esse ódio, né? Hoje eu estava lendo alguma coisa a respeito disso, vem antes de Cristo já existia esse ódio contra os judeus. Os romanos tinham. E já tinha o massacre de Massada. Isso, antes
antissemitismo, uma coisa horrorosa, que você não pode discriminar uma pessoa pela sua religião. Pela sua religião. Isso é um absurdo. Ou pela cor da pele. Por nada. Por absurdo. Todos nós somos iguais. E como eu disse, está aqui, ó. A nossa origem é africana. Todos nós temos sangue negro. Eu assisti o Dunkirk. É Dunkirk? Isso. Dunkerque, né? Porque em inglês é Dunkirk. Eu não achei nada demais, Marne. Não me convenceu. Todo mundo, ai, que filme maravilhoso. Eu não achei. Graças assim. ao Churchill, que faz aquela conclamação aos ingleses, pedindo que todo mundo que tivesse um barco de tantos calados, que pudesse lá buscar todos aqueles, porque seriam massacrados pela Luftwaffe do Goering, Hermann Goering, Marechal Goering. Se os aviões ali, os Stukas da Luftwaffe, chegassem ali, seria um massacre total. 400 mil. Eles chegaram, né? Mas não assim, numa grande... do jeito que poderia. Poderia porque acontecer. A realidade é que a Alemanha nazista queria fazer uma parceria com a Inglaterra para enfrentar a Rússia. Então, esse era o desejo dos nazistas, do alto comando nazista naquela época. Pelo menos é o que os historiadores dizem. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Favor mandar um abraço para minha esposa Catarina Terezinha, de 67 anos, uma viciada no Atualidades Pampa. Ela assiste as duas edições do programa. Abraço, Sérgio Rode. Um beijo para Catarina Terezinha. Obrigada pelo carinho. Hoje, Cantofani, no dia em que foi anunciada a intervenção federal, tu falou que o Bolsonaro não ia curtir muito o fato do Temer estar usando as frases dele, né? Então, foi o que aconteceu hoje. Foi divulgado um vídeo e o Bolsonaro também compartilhou esse vídeo no seu Instagram, no seu Twitter, onde ele fala a seguinte declaração: Temer já roubou muita coisa aqui, mas o meu discurso ele não vai roubar, não. Ele agora está sentado lá não sei aonde, tranquilo, deitado. Se der certo, eu vou torcer para que dê certo. Glória dele. Agora, se der errado, joga a responsabilidade no colo das Forças Armadas. Ele foi o Bolsonaro sem ser Bolsonaro. Exatamente. Ele teve uma atitude de Bolsonaro. Exato. Olha aqui, ó, Ricardo da Silva Santos. Olá, estou acompanhando o programa de vocês há pouco tempo, porque no interior do estado não temos o sinal. Acho interessante os debates, as diferenças de opiniões da bancada. Minha humilde opinião. Hoje no Brasil está a bagunça que está por causa de brechas no Código Penal. A mesma lei que diz que não pode roubar, matar e etc., diz que pode roubar em tal ocasião, pode roubar em outra ocasião. O que falta é punir. Enquanto não houver punição, vai continuar essa bagunça, seja pai, mãe, tio ou avô. Quando se comete o ilícito, se tem consciência do ato. Adoro vocês, ótimo programa. Ricardo Santos, São Leopoldo. Não só o Código Penal, como o Código de Processo Penal, que o grande problema está dentro do processo e dos tantos recursos que o acusado tem durante o processo e aí nunca transita em julgado porque vai usando desses recursos. A história. Fica infinita, difícil de acabar. Lembrando, Frau Carla, que o Código Penal brasileiro é da época do Getúlio, 1941-42. Mas o trabalho também era assim? Sim, que foi copiada do Mussolini. A chamada Carta de Lavoro, a Legge de Lavoro, a Carta de Lavoro, foi trazida para o Brasil e foi trazida para a Argentina. A Argentina também utilizou a mesma carta que foi utilizada pelo Getúlio no Brasil. Olha aqui, ó, o Rafael Correia diz assim: Magda, muito se diz que as mulheres no poder, com as mulheres no poder, as coisas ficam mais tranquilas. Mas tivemos o exemplo de Margaret Thatcher, a dama de ferro, que acabou com a Argentina na Guerra das Malvinas. Inimiga da Falklands para os ingleses, que até hoje deixa essa geração argentina revoltada. Fora a crise causada pelo FMI, chefiado pela Christine Lagarde. É a opinião do Rafael Correia. Os habitantes da ilha são chamados de Kelpers. Mas no caso da Margaret Thatcher, as ilhas são inglesas. Pois é. Os argentinos tomaram. Aí fizeram um plebiscito, quero ficar com a Inglaterra, todo mundo. Claro. A Argentina tomou, aí veio o porta-avião. Um porta-avião vai detonar a Argentina? Um porta-avião só explodiu com toda a Argentina. 2.500 habitantes. Muito bem, acabou a brincadeira. Vamos para casa nós e vocês durmam bem. Tenham bons sonhos e amanhã nós temos um novo encontro, não esqueça, tá?
logo depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.